Nessa edição, você assiste uma conversa com o presidente da ASSOJUBS, Michel Iório, sobre a última reunião no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre os interesses dos servidores e do serviço público. E também uma audiência pública aberta à população discute orçamento estadual para o ano que vem. Meu nome é Mariana Oliveira e começa agora o Cidadania e Serviço Público. Oi, servidor público, oi, cidadão. Estamos com mais um programa do Cidadania e Serviço Público. E hoje nós vamos conversar com Michel Iório, presidente da ASSOJUBS. Tudo bem, Michel? Tudo bem. Queria agradecer aí o convite para a gente conversar um pouco sobre o judiciário e também o serviço público em geral aí no nosso estado de São Paulo. Então, Michel, nós tivemos há uma semana atrás uma reunião com o presidente do tribunal. Assuntos variados. Primeiro, reposição salarial, né, Michel? Tá faltando. Como é que você está vendo essa questão do tribunal dizer eu não tenho dinheiro para dar reposição salarial? Desde o início da gestão do Dr. Paulo Dimas, a gente vem com uma verdadeira batalha para que se cumpra a nossa database. Infelizmente, ele vem falando aí nas redes sociais, nos jornais, dizendo que cumpriu a database, mas não é verdade isso aí. No ano passado ficou faltando os 4%, nesse ano ele pagou 0,5% a mais, então do ano passado não foi cumprida a nossa database. Agora, a nossa defasagem é muito mais do que apenas esses 4% aí do ano passado. Há uma defasagem, acho que se não me engano está chegando na casa dos 13% desde 2002, então a nossa defasagem é muito maior. Aumento real então no judiciário há mais de 20 anos que não tem. Essa é uma coisa importante você colocar, Michel, porque a população, o cidadão que vem se utilizar do serviço do judiciário, quando a gente fala que está em discussão salarial, acha que a gente está buscando um aumento real. Na verdade, o que nós estamos buscando é a recomposição da inflação. A única coisa que a gente quer é que cumpra a lei. A Constituição Federal diz, com relação à nossa database, tem que ser cumprida. Só que sempre quando a gente vai em negociação com o presidente, ele fala, não, eu estou cumprindo a database, mesmo que eu pague 1%, ou 2%, ou 0,1%. Isso não é verdade. Todo trabalhador quer que seja pago pelo menos a reposição da inflação dos últimos 12 meses. Isso não está sendo cumprido. Desde 2010, graças à nossa greve que durou 127 dias, o Tribunal de Justiça vem cumprindo de uma forma, como eu digo assim, meio arrastada. Porque no final do ano, todo final do ano, ele vai lá e complementa o restante que fica faltando da nossa reposição. Só que no ano passado, no início da gestão do Dr. Paulo Dimas, ele não cumpriu nem isso, nem no final do ano passado ele cumpriu o que estava faltando os 4%. E agora, esse ano está se arrastando aí, faltando essa reposição do ano passado. O tribunal sempre coloca essa questão de não ter o dinheiro. Eu acho que é uma discussão mais profunda que deve ser feita. Michel, eu queria sua opinião sobre isso. Por que razão? Para 2018, por exemplo, o tribunal está pedindo no seu orçamento 21 bilhões de reais. Isso para poder fazer funcionar, ter dinheiro para pagar os seus funcionários. Também no ano passado ele mandou, não me lembro exatamente da cifra, mas eu sei que o governo cortou 50% do orçamento. Como o governo pode cortar 50% do que o judiciário pede e o judiciário não fechar as portas? Gozi, me lembro uma frase, acho que foi na greve de 2010, lá no Palanque, acho que teve um deputado federal, acho que foi, se não me engano, acho que foi o Ivan Valente até que falou, que diz o seguinte, sempre quando eles falam que não tem dinheiro, é que eles estão mentindo. Então a gente tem que sempre ir nessa linha. O governo do estado, ele acaba cortando o orçamento do Tribunal de Justiça todo ano, mas sempre foi assim. Então, lá em 2010, quando tinha o superávit ou com essa crise, sempre houve esse corte e sempre vai continuar tendo corte. Agora, os trabalhadores têm que ter consciência de que, e os trabalhadores e a sociedade, que nós não estamos pedindo aumento real. O que nós estamos pedindo é que seja cumprida a lei, né, que é a nossa database, que não está sendo pago, aí, a reposição dos últimos 12 meses. Do momento que você não dá a inflação do período, você está diminuindo o poder aquisitivo.
Com certeza. É só a gente ir no supermercado e ver o preço da batata, do tomate, né? As despesas aí domésticas aí, que está cada vez mais difícil de pagar. A conta não fecha no final do mês. Né? Exatamente. Na reunião, o presidente colocou que já está com déficit de 700 milhões, é isso? Isso. Até o final do ano. Aí é que vem essa questão. Se o governo cortou 50% do dinheiro necessário para fazer funcionar o judiciário, não há déficit nenhum. O governo tem que repor aquilo que ele cortou, ou não tem como o judiciário continuar trabalhando, correto? Essa questão do déficit é meio complicada, porque o judiciário ele sempre começa a colocar a conta no bolo todo. Só que não vê as despesas, por exemplo, que tem com os magistrados, né? Tem despesas, por exemplo, de auxílio moradia de R$ 4.333,37. Em contrapartida, nenhum servidor recebe auxílio moradia. Recebe, por exemplo, um auxílio saúde no valor de R$ 330, que não dá nem para pagar nenhuma despesa médica e nenhum plano de saúde por aí. Então, essa questão do custo da folha de pagamento é sempre colocado no todo, mas não há essa separação de quanto que está sendo pago para os magistrados e para o servidor público, né? Que é o funcionário público em geral. Aliás, parece que no orçamento não tem esta divisão. Não, né? Tem essa divisão. O que complica até discutir com o executivo, né? Tá certo? Mas um dos problemas que você colocou é a questão do auxílio moradia para os juízes, por exemplo, e a gente sabe que está em discussão no Supremo uma nova LOMAN, né, Lei Orgânica da Magistratura, que está aumentando consideravelmente o salário dos juízes, né? Por exemplo, para nós, servidores aqui em São Paulo, você falou, R$ 330 de plano de saúde, enquanto que na LOMAN estão colocando R$ 1.400 de auxílio saúde para o juiz, mais R$ 1.400 para a mulher do juiz. É interessante falar sobre o auxílio saúde, que desde a primeira reunião que nós tivemos com o Dr. Paulo Dimas, a gente bateu de frente também com relação à valorização do auxílio saúde. Por quê? O auxílio saúde é aquele auxílio que não é descontado quando você tira férias, quando você fica doente ou se aposenta. E é importante frisar uma frase que eu guardei na primeira reunião que nós tivemos com o Dr. Paulo Dimas. Ele disse o seguinte: não, quando ocorrer esse projeto, for aprovado, que tem um projeto também na LESP, né, para pagar um auxílio saúde para a magistratura. E nós fizemos a argumentação, mas tem um projeto lá na LESP que vai pagar o auxílio saúde para a magistratura e não vai ser, na época acho que era R$300, e não vai ser R$300, com certeza. Vai vir uma portaria do próprio tribunal que vai estipular o valor desse auxílio saúde, né? Aí ele nos informou, naquela reunião você estava presente, né? Ele falou assim, não, mas quando isso ocorrer, o servidor também vai ter o direito a receber o mesmo valor que o juiz. Michel, um dos problemas que nós discutimos com o presidente é a questão do nível universitário para escrevente. Então veja bem, o oficial de justiça já conseguiu, deve começar a receber nível universitário a partir do ano que vem. Evidente que os concursos daí para frente só podem participar quem tem nível universitário. Por que o escrevente não é ainda nível universitário e deveria ou não ser nível universitário segundo você? Não, é simples, é porque o presidente não quer. Ele mesmo afirmou isso que nessa última reunião, de que fecharia portas um grande número de pessoas que hoje prestam concurso e não tem o nível universitário, ou seja, tem apenas o 2º grau. Só que isso não é a realidade. A gente verifica que principalmente a grande maioria, mas muita gente mesmo que passa nesse concurso já tem o nível universitário. E a gente fez vai fazer uma solicitação até para secretaria, acho que é a SGRH, se não me engano, que é a DIVA, do número de escreventes que tem o nível universitário, para a gente comprovar que a grande maioria dos funcionários hoje já possui o nível universitário. Porque os números que a gente tem hoje, graças à questão do adicional de qualificação, é no geral, de todos os trabalhadores terem o nível universitário. O que a gente precisa agora é saber do número de escreventes que tem um nível universitário, para a gente mostrar isso para o presidente, que isso já é uma realidade, não tem... não é o que ele diz, que no caso que uma porcentagem de funcionários não tem esse nível, né? Então, mas o importante disso
Veja bem, não é que os servidores estão pedindo o nível universitário simplesmente por benefício na categoria. É uma questão também de qualificação, de qualificar melhor o serviço do judiciário. Sim, até dá uma contraprestação nesse momento que a gente vê que o tribunal vem dando certificados de qualidade, principalmente nos setores dos cartórios, né? Do selo ouro, prata, ou bronze, até de valorizar esses escreventes. Porque tem uma questão que está surgindo aí no tribunal, que é a questão do cartorião. E o que é o cartorião? Eles estão aglutinando vários cartórios em um só e diminuindo drasticamente os cargos comissionados. Quando a gente fez os cálculos, mais ou menos, acho que girava em torno de 80% da redução de diretores, de cargos de diretores, em torno de mais de 70% de cargos de chefias. Isso vai causar o seguinte, um funilamento drástico nos próximos anos e que a médio e longo prazo vai trazer uma frustração muito grande ao escrevente, pois ele tinha antes aquela expectativa de se tornar um chefe, um diretor, e isso não vai acontecer. E hoje já é uma realidade em vários cartórios. A gente visita várias comarcas na Baixada Santista ou aqui na capital, que a gente verifica que muitas pessoas acabam se adoentando, ficando doentes por causa da frustração de não ter alcançado tal cargo. Se não tiver nem essa possibilidade mais, o que o escrevente hoje vai ter em perspectiva? Então essa seria uma alternativa para valorizar nesse momento o escrevente, que é a maior carreira do judiciário. O presidente fala na questão de aí aqueles que não têm nível universitário, têm só nível médio, não teriam como prestar concurso para escrevente. Mas eu acho que a gente colocou lá, queria que você também falasse sobre isso, a diferença de ser um escriturário ou de ser um escrevente. Isso. Um escriturário de qualquer secretaria de Estado é muito diferente, é realmente nível médio, e não é o caso do escrevente, que tem que ter determinados conhecimentos jurídicos. Hoje a função do escrevente, ela exige muito mais do que há 10, 15 anos atrás. Só para ter uma ideia, hoje a pessoa trabalha com 2 telas de computador, é tudo informatizado. Precisa sim, ao contrário do que ele disse, de conhecimentos jurídicos. Como não? Você presta um concurso, quando eu prestei o concurso, acho que foi lá em 2003, eu precisei estudar matéria de direito penal, civil, constitucional. E muitas vezes a pessoa precisa ter algum conhecimento de nível universitário para alcançar. E hoje os concursos estão cada vez mais exigentes. Existem outras matérias que não tem no segundo grau. É no caso da pessoa ter sido graduado, né, numa faculdade para alcançar esse objetivo tão sonhado que é o concurso público. Um projeto de autoria do deputado estadual Carlos Gianazzi pode beneficiar professores das redes municipais e estaduais do estado de São Paulo. O PL 31 de 2017 institui descontos de 50% no valor das tarifas de transportes para educadores que se deslocam entre cidades diferentes para trabalhar. De acordo com o deputado, a intenção é tornar menos desgastante a rotina de ida e vinda e também é uma forma de amenizar os baixíssimos salários do magistério. A proposta é de fato muito benéfica aos professores. Entretanto, o projeto ainda está sendo discutido na Assembleia Legislativa. Voltamos agora com a entrevista de Michel Iório, presidente da ASSOJUBS. Michel, os servidores do judiciário, através de uma discussão, de um debate sério com o tribunal, acabaram tendo a possibilidade de encaminhar e ser aprovado na Assembleia o plano de cargos e carreira. Certo. Que não é exatamente o que os servidores do judiciário querem, certo. A gente sabe disso. Mas tem algumas coisas importantes, e aí, entre elas, a questão do acesso. Certo. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão do acesso. A questão do acesso é a possibilidade da pessoa ascender na carreira, né? Então, hoje, o Tribunal de Justiça, ele de uma forma muito subjetiva, escolhe os servidores para preencher esses cargos comissionados. O que a gente está tentando fazer é tornar uma situação mais transparente e mais objetiva. E por quê? Isso traria melhores condições de trabalho para o servidor, uma expectativa de ascensão,
para que ele, como eu disse anteriormente, que é a questão da frustração, porque, um exemplo, a pessoa trabalha às vezes 20 anos naquele cartório, aí quando ela chega lá, o outro funcionário se aposentou, aí ele tem aquela perspectiva de preencher aquele cargo comissionado, apesar que agora com o cartorão vai ser muito menor a chance, né? Aí o juiz, por exemplo, traz uma pessoa lá, não sei da onde, aquela pessoa que se dedicou há 20 anos, ela não perdeu aquela oportunidade e não vai ter muito provável em outros locais. Se houvesse um jeito de escolher de uma forma objetiva os profissionais mais eficientes, mais compromissados com o trabalho, mais capacitados, eu acho que seria uma concorrência mais leal do que hoje que ocorre dentro do Tribunal de Justiça. Bom, vamos esclarecer bem para o cidadão e para o servidor público, servidor do judiciário inclusive, essa questão do acesso que está no plano de cargos e carreira, que evita que cargos de confiança sejam escolhidos simplesmente por o juiz, por ser amigo dele, ou até que venha de fora da carreira, não é? Todo servidor terá direito a participar desse concurso de acesso, provas e títulos, né? Cursos que ele realizou. Tem uma questão que você falou em algum ponto, eu me lembrei agora na última reunião que nós tivemos com o Dr. Paulo Dimas e eu levantei essa questão. Ainda existe dentro do Tribunal de Justiça funcionários que não são concursados e cargos de alto grau lá, que é no caso dos assistentes jurídicos que são do 2º grau. E a gente fez esse levantamento, falamos para o Dr. Paulo Dimas, se é uma questão de economia, por que não começar a contratar apenas servidores já concursados? Porque aí pagaria apenas a diferença do salário dele para o cargo comissionado. Mas não, o tribunal ainda, alguns embargadores, que ele falou acho que em torno de quase 300 e poucos funcionários, ou seja, estão vindo de fora do Tribunal de Justiça, trazendo uma despesa maior, né? E limitando a oportunidade de muitos trabalhadores aí, assistentes judiciários de 1º grau, escreventes, que possam ascender na carreira aí e trabalhar no 2º grau com um salário de comissionado. É um pouco o que está acontecendo agora no federal, que está abrindo o PDV, né, plano de demissão voluntária, de quem é concursado, quando era muito mais simples acabar com os comissionados, com os apadrinhados, né? Terrível isso aí. Eu não consigo entender, Gózio, é o seguinte, a gente está com mais ou menos 14 milhões de desempregados e o governo federal vem com uma ideia de demitir mais gente ainda. Em vez de reverter essa situação, ele está vendo oportunidade para mandar a gente embora. Agora, isso a gente tem que ficar de olho, porque o início começou lá na área federal, só na parte executiva. Isso nada impede que vá para outros poderes, como o Legislativo, o Judiciário Federal, e também nada impede amanhã que o governo do Estado de São Paulo queira fazer o mesmo aqui em São Paulo e dentro do Judiciário Estadual. Com certeza, já tem até um projeto de uma deputada... Eu não me lembro se é senadora ou deputada. Ou é senadora, não lembro. Que todo concursado, a cada 2 anos, prestaria um novo concurso para saber se ele continua ou se ele sai. Reprovado em 3 concursos, ele sai do serviço público, né? Acho que é exatamente trabalhar realmente para ter no serviço público apadrinhados e não gente concursada. Gózio, a gente está num momento gravíssimo que eu vejo. Ao mesmo tempo eu tenho uma mistura de sentimentos, ao mesmo tempo eu fico triste, ao mesmo tempo fico motivado em estar participando nesse momento. Por quê? Triste porque a gente tem um limite para avançar nos nossos direitos nesse momento, com uma crise gravíssima estadual, e estão retirando direitos trabalhistas, previdenciários, e ao mesmo tempo a gente fica empolgado por estar participando nesse momento, que é um momento histórico. Daqui a 5 ou 10 anos a gente vai rever isso aqui, falando, nós enfrentamos tudo isso nesse momento. Agora, eu falo hoje para o servidor público, em geral, não só do judiciário, que a gente tem que começar a ter uma consciência de que, por exemplo, dentro do judiciário, a gente tem que tirar a nossa camisa, por exemplo, eu que sou escrevente, deixar de pensar que eu sou escrevente. Eu tenho que começar a pensar que eu sou um trabalhador do judiciário. E antes de eu ser trabalhador do judiciário, eu sou um servidor público estadual.
E antes de eu ser servidor público estadual, eu faço parte de uma classe de trabalhadores. E por que eu estou dizendo isso? Porque o momento agora é grave. Se a gente não se juntar com os trabalhadores de outros do serviço público estadual e não se juntar também com os trabalhadores da iniciativa privada, a gente vai ser destruído, como está ocorrendo a cada dia notícias ruins. Uma hora eles acabam com a CLT, agora em agosto vão tentar acabar com a nossa aposentadoria, agora a gente vê notícias de PDV, terceirização total e restrita que foi aprovada em 31 de março agora, o último. Então essa notícia ruim. Que aliás a terceirização, é bom deixar bem de olho o pessoal do judiciário que não está acreditando muito. Não, já está aprovado. E a terceirização já está começando no judiciário. É só a questão política agora daqui por diante, não digo nem só talvez desse presidente tenha tempo, mas os próximos começarem a incentivar a terceirização também nas atividades fins, porque hoje no judiciário a gente vê o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, o pessoal do TI, tudo terceirizado, que são as atividades meios. Com esse projeto que foi sancionado pelo Temer em março, ele permite que as atividades fins também sejam terceirizadas, ou seja, os escreventes, oficiais, todo... Oficial de justiça, por exemplo, é o grande cargo que está aí na ponta para a terceirização. Na Justiça do Trabalho, se não me engano, federal, eles estão entrando acho que já entraram em greve até por causa dessa situação, porque parece que eles já estão querendo levar os oficiais de justiça para setores administrativos, ou seja, tirar a função do oficial de justiça de hoje, que é o que ele tem hoje, né? Nos últimos minutos, queria que você falasse como é que você está vendo essa situação do Brasil, essas reformas que nós estamos tendo, essa falta de legitimidade do governo e do próprio Congresso. O governo Temer, eu falo abertamente, sem medo de falar, porque a gente viu nas últimas notícias que teve, com mala de JBS de 500 mil, é uma quadrilha que está lá. É uma quadrilha que está lá e que a gente tem que derrubar essa quadrilha. Não tem outra alternativa. Enquanto eles estiverem lá, eles vão estar com esse projeto que não foi o projeto lá da eleição, da última eleição. Eles estão utilizando nesse momento para retirar todos os nossos direitos trabalhistas, previdenciários, aproveitar todo esse momento. Porque eles sabem que lá em 2018, nenhum candidato ia se eleger com o projeto que eles estão tendo hoje, né? Então o momento agora, como eu disse anteriormente, é gravíssimo. É um momento de união, de unidade de toda a classe trabalhadora, tanto da iniciativa privada como do serviço público. Conversamos hoje com Michel Iório, da ASSOJUBS, Associação dos Servidores da Baixada Santista, não, agora inclui tudo, né? Associação de Base dos Trabalhadores Judiciários do Estado de São Paulo. É a base territorial toda. Base territorial toda. Foi uma conversa para que você entenda melhor o problema dos servidores do Judiciário e do próprio Judiciário, da própria prestação de serviço do Judiciário. Até o próximo programa. No noticiário de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre IPVA. Você que tem débitos pendentes do IPVA de 2016, saiba que agora pode quitar as suas dívidas com desconto. Pois é isso mesmo. O governo de São Paulo lançou este mês o Programa de Parcelamento de Débitos, o PPD, voltado exclusivamente para os donos de veículos que tenham pendências de IPVA ou do Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, o ITCMD. O devedor que pagar a dívida à vista tem desconto de 75% na multa e 60% nos juros. Já para quem quer parcelar o pagamento em 18 vezes, que também é possível, o desconto é de 50% na multa e 40% nos juros, com acréscimo de 1% ao mês. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 200 para pessoas físicas e R$ 500 para pessoas jurídicas. O programa também é válido para quem tem empresas que tenham dívidas de ICMS vencidas até dezembro do ano passado. Para ingressar no PPD de 2017, as inscrições devem ser feitas até o dia 15 de agosto pelo site www.ppd2017.sp.gov.br. E a Pública Central do Servidor anunciou em suas redes sociais que a TV do Servidor, o projeto de autoria da própria central, dá seus primeiros passos aqui em São Paulo.
No dia 1º de agosto, a TV vai fazer uma transmissão ao vivo de mesas redondas sobre os desafios de diversas categorias do funcionalismo e sobre o momento político brasileiro, com dirigentes de entidades de servidores públicos. O nosso presidente da FESPESP, José Gozzi, é um dos convidados e vai participar da mesa que vai falar sobre orçamento público. Você pode acompanhar aí da sua casa os debates na página do servidor, nesse endereço que aparece aí na sua tela. E finalizando as principais notícias de hoje, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vai realizar entre os dias 4 e 6 de agosto mais de 25 audiências públicas em todas as regiões do Estado, para debater o orçamento estadual do ano que vem. Os cidadãos podem apresentar ideias e propostas que servirão para aprimorar os investimentos do governo. A contribuição também pode ser feita online em um site que vai ficar disponível para vocês até o dia 13 de outubro. As sugestões serão recebidas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, e a própria população pode eleger aquela que julga mais urgente. Fica como dica aí para você que quiser participar das audiências e melhorar a qualidade de vida aí na sua região. A lista completa com os horários e locais dos encontros está disponível oficialmente no site da Alesp. Bom, pessoal, esse foi o Cidadania e Serviço Público de hoje, mas você sabe que você pode entrar em contato com a gente pelo site www.fespesp.org.br ou acessando as nossas mídias sociais. Procure FESPESP no Instagram ou no Facebook e mande seus comentários, suas dúvidas ou suas sugestões para os nossos próximos programas. Essa edição de hoje você assiste amanhã no canal do YouTube, no endereço que aparece aqui embaixo na sua tela também. E lembrando que na TV aberta, o programa é exibido nos canais 9 da NET, 8 da Fibra e 186 da Vivo. Semana que vem eu estou de volta às 9 da noite, atualizando você sobre as últimas notícias do serviço público. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima semana e até mais.